Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. A mente se origina da matéria ou do espírito? Dizer que a mente emergiu da matéria não explica nada. Se o universo fosse apenas um mecanismo e a mente, parte integrante da matéria, nunca teríamos duas interpretações diferentes de qualquer fenômeno observado. Os conceitos de verdade, beleza e bondade não são inerentes à física ou à química. Uma máquina não pode saber, muito menos conhecer a verdade, sentir fome de justiça e apreciar o bem. A ciência pode ser física, mas a mente do cientista que discerne a verdade é que, ao mesmo tempo, supramaterial. A matéria não conhece a verdade, nem pode amar a misericórdia ou se alegrar nas realidades espirituais. As convicções morais, baseadas na iluminação espiritual e enraizadas na experiência humana, são tão reais e precisas quanto as deduções matemáticas, baseadas em observações físicas, mas estão em um nível superior. O universo finito da matéria acabaria se tornando uniforme e indeterminístico se não fosse a presença combinada da mente e do espírito. Se os homens fossem apenas máquinas, reagiriam mais ou menos uniformemente ao universo material. Não haveria individualidade, muito menos personalidade. O materialismo reduz o homem a um estado de autômato, sem a alma, e o transforma em um simples símbolo aritmético que encontra um lugar desamparado na fórmula matemática de um universo mecanicista sem romantismo. Mas de onde vem esse vasto universo matemático, se não há um professor de matemática? A ciência pode expandir a conservação da matéria, mas a religião vale da conservação da alma dos homens, está interessada em sua experiência de realidades espirituais e valores eternos. O sociólogo materialista de hoje estuda a comunidade, informa sobre ela e deixa as pessoas como as encontrou. Liberdade, iniciativa, em qualquer esfera da existência, é diretamente proporcional ao grau de influência espiritual e controle da mente cósmica. Isto é, na experiência humana, o grau de efetividade de fazer a vontade do Pai. Sim, irmãos, na maçonaria, dizemos a nós mesmos e nos tratamos como irmãos porque aceitamos tacitamente um Pai universal. A busca sincera da bondade, beleza e verdade leva a Deus. E toda descoberta científica demonstra a existência de liberdade e uniformidade no universo. O descobridor estava livre para fazer a descoberta. A coisa descoberta é real e aparentemente uniforme, caso contrário, não poderia ter sido conhecida como uma coisa. Mas, mesmo que o materialismo e o mecanismo tenham sido mais ou menos derrotados, a influência devastadora do secularismo do século XX e o que ocorre no século XXI continuarão frustrando a experiência espiritual de milhões de almas desavisadas. O secularismo moderno foi promovido por duas influências globais. O pai do secularismo era a atitude da chamada ciência ateísta, de mente estreita e sem Deus, do século XIX, do século XX e até agora do século atual. A mãe do secularismo moderno era a Igreja Cristã medieval totalitária. O secularismo teve seu começo como um protesto contra o domínio quase completo da civilização ocidental pela Igreja Cristã institucionalizada. No momento desta publicação, o clima intelectual e filosófico que prevalece na vida europeia e americana é decididamente secular, humanístico. Por 300 anos, o pensamento ocidental foi secularizado progressivamente. A religião tornou-se cada vez mais uma influência nominal, principalmente um exercício ritualístico. Muitos cristãos professos da civilização ocidental são, na realidade, secularistas inconscientes. Uma grande potência, uma influência poderosa, era necessária para libertar o pensamento e a vida dos povos ocidentais da garra destrutiva da dominação eclesiástica totalitária. O secularismo quebrou as cadeias de controle da Igreja e agora, por sua vez, ameaça estabelecer um novo domínio ateísta no coração e na mente do homem moderno.
O estado político tirânico e ditatorial é a herança direta do materialismo científico e do secularismo filosófico. O secularismo não liberta o homem da dominação da igreja institucionalizada quando ele a vende para o vínculo para escravizá-lo do estado totalitário. O secularismo liberta o homem da escravidão eclesiástica apenas para atraí-lo, entregando à tirania da escravidão política e econômica. As realidades e os valores do progresso espiritual não são uma projeção psicológica, um simples devaneio glorificado da mente material. Essas coisas são as previsões espirituais de nosso espírito, o Espírito de Deus, que vive na mente do homem. O mecanismo mental do homem mortal, parcialmente evoluído, não é dotado de grande lógica ou sabedoria. A vaidade do homem muitas vezes supera sua razão e ilude sua lógica. O pessimismo do materialista mais pessimista é, por si só, prova suficiente de que o universo do pessimista não é inteiramente material. Tanto o otimismo quanto o pessimismo são reações conceituais em uma mente consciente dos valores e dos fatos. Se o universo fosse realmente o que o materialista considera ser, o homem, como máquina humana, estaria vazio de todo reconhecimento consciente desse mesmo fato. Sem a consciência do conceito de valores, dentro da mente nascida do espírito, o fato do materialismo do universo e os fenômenos mecanicistas da operação do universo não poderiam, no mínimo, ser reconhecidos pelo homem. Uma máquina não pode estar ciente da natureza ou valor de outra máquina. Uma filosofia mecanicista da vida e do universo não pode ser científica, porque a ciência apenas reconhece e trata a matéria e os fatos. A filosofia é inevitavelmente supercientífica. O homem é um fato material da natureza, mas sua vida é um fenômeno que transcende os níveis materiais da natureza, porque exibe os atributos de controle da mente e as qualidades criativas do espírito.